dos filmes mais recentes no catálogo do Netflix é o enigmático Estou Pensando em Acabar com Tudo, dirigido por Charlie Kaufman. Charlie Kaufman é mais conhecido por seu trabalho como roteirista dos filmes Quero Ser John Malkovich e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, histórias originais dele, e Confissões de uma Mente Perigosa e Adaptação, para os quais usou alguma obra como base de inspiração na criação do roteiro. Estou Pensando em Acabar com Tudo é uma adaptação do livro homônimo do canadense Ian Reid, e segue contemplando as ideias labirínticas e existenciais exploradas ao longo de toda a carreira de Charlie Kaufman enquanto roteirista e diretor. Alguns dos elementos que já havíamos visto em sua obra anteriores e que se repetem aqui são a solidão, a forma elíptica na qual se desenrola a narrativa, o caráter fugidio e instável da memória e seu aspecto propício para reinterpretações bastante subjetivas e às vezes distorcidas dos acontecimentos, o papel do duplo em suas mais variadas aparições como possibilidade de investigar a si mesmo e o diálogo interno das personagens. E especificamente nos filmes dirigidos por Kaufman, há também a recorrência de uma certa claustrofobia, a sensação constante de fracasso ou de incapacidade de se atingir um ideal, espelhado em um modelo impossível, e uma tristeza profunda. Apesar de muita gente estar achando esse filme difícil de entender, eu até acho ele um pouco didático, se a gente for comparar com alguns outros. Em linhas gerais, temos duas tramas aparentemente paralelas. Numa, Lucy e Jake estão viajando no meio da neve para visitar os pais dele pela primeira vez, e na outra acompanhamos vários momentos da rotina solitária do zelador de uma escola. Aos poucos, o filme vai dando algumas dicas e elementos necessários para a gente perceber que, na realidade, a Lucy não existe. Ela faz parte de uma fantasia inventada pelo zelador, que é de fato Jake, só que mais velho. Os sinais que indicam pra gente essa instabilidade da identidade da Lucy às vezes são sutis, como por exemplo a chamada do celular com o seu próprio nome e a sua incapacidade de pontuar a cronologia dos acontecimentos, e outras vezes são bastante notórias, como o fato de ficarem trocando seu nome, sua profissão, sua roupa, sua apresentação. O próprio Jake dá alguns indícios disso no carro, quando ele parece que está escutando os pensamentos da Lucy, ou quando ele menciona que um dos seus poetas favoritos, William Wordsworth, teria escrito para sua musa inspiradora, também chamada Lucy. Mas é quando eles chegam na casa dos pais dele que realmente as coisas vão ficando claras, ou sombrias, depende do ponto de vista. Não apenas a caracterização de Lucy fica mudando, como também a dos pais do Jake. E eventualmente temos duas cenas-chave. A primeira é no quarto dele, quando criança e adolescente, que contém todas as referências que ajudaram a moldar a sua base intelectual e cultural e que denunciam mais um glitch na existência de Lucy, ao encontrar aberto em um dos livros um poema que ela tinha acabado de recitar no carro como sendo autoral. A segunda é no porão, o lugar mais temido por Jake, por representar talvez seus anseios mais profundos. Ali a gente vê os quadros de um famoso pintor de paisagens, Ralph Albert Blakelock, que são os mesmos mostrados por Lucy no celular dela como sendo os seus. Além disso, vemos quadros esboçados por Jake. Esse momento mostra o caminho nunca percorrido da sua sensibilidade artística e revela mais uma frustração de um sonho não alcançado. Ali também Lucy se torna ainda mais impalpável quando vê que seu celular está totalmente vazio. E para finalizar, ou enfim, deixar as coisas mais óbvias, a Lucy encontra os uniformes usados pelo Jake, o zelador, na máquina de lavar. Numa entrevista para o IndieWire, o Charlie Kaufman explica que a Lucy é um dispositivo, um artifício, mas que ele queria separar ela desse caráter meramente funcional. Ele queria dar autonomia a ela. E que em momento nenhum quis que essa descoberta de Lucy enquanto personagem da imaginação de Jake fosse um plot twist, uma virada de roteiro. Ele não acha que esse tipo de truque funcione bem hoje em dia. Diz que no cinema tudo que é ambíguo de algum modo se torna concreto. Então a personagem existe de fato na sua frente. Pode até ser que você ainda ache que ele construiu isso de modo a surpreender o espectador. Mas diferente de filmes que vão sugerindo coisas fora do eixo para logo depois renegarem com uma sensação de que aquilo poderia ser apenas um mal-entendido, nesse caso aqui, a única parte mais normal é a do carro, que é a base que cria algum ponto de sustento para a história. Logo depois, não existe mais nenhum fingimento de normalidade. Tudo se passa numa esfera do surreal. Um surreal que mistura a imaginação e memória. A dança nos corredores da escola, que usam referências visuais de Jake para fazer um resumo de como sua vida poderia ter sido, caso ele não tivesse sucumbido ao medo. O discurso com os rostos artificialmente envelhecidos, de modo a trazer, mesmo que superficialmente, todos os jovens da sua vida a um estágio próximo ao dele. A conversa com o porco, que é a sua referência pessoal para o signo da morte, e outras coisas também.
E eu acho que essa decisão dele de deixar as coisas mais evidentes é uma das coisas que eu mais gosto no filme. Porque isso abre espaço para que os outros elementos se destaquem. Ou seja, logo depois que você sabe que alguma coisa muito estranha e possivelmente improvável está acontecendo, quando a gente aceita que aquilo é uma realidade instável e intuímos que possa ser parte da fabricação de Jake, passamos a simplesmente nos deleitar com a atuação dos atores e identificarmos pequenos traços ou acontecimentos com os quais podemos ancorar o nosso reconhecimento. O constrangimento de apresentar os pais, as implicâncias com a mãe no jantar, as discordâncias do casal, enfim, coisas que mesmo dentro desse cenário absurdo e dessa representação exagerada, carregam alguma semelhança com a realidade que a gente conhece. A atuação de Toni Collette e David Thewlis está bizarramente excelente. O próprio escritor Ian Reid, cuja obra foi a primeira adaptada para o cinema, disse para o IndieWire que se surpreendeu com a capacidade dos atores de personificarem seus diálogos e descrições e que não antecipava o modo como eles iriam explorar essa complexidade e estranheza. Bom, aos poucos a gente vai entendendo que Lucy é de fato aquilo que ele menciona no carro, a encarnação de um ideal e a combinação de um apegado de referências que ele tem de uma mulher perfeita. A cena na loja de sorvete é quase como se fosse um pit stop na mente do Jake. Mais um desses lugares que parecem visualmente estar soltos num cenário vasto, como se fosse um ponto dentro desse imaginário. Ali as meninas representam um pouco dois tipos de mulheres que ele conheceu. As bonitas, seguras de si e meio cruéis, e as não tão bonitas, inseguras, porém gentis e sensíveis. Essa segunda contém alguns traços físicos de manchas no corpo que se assemelham aos de Jake, induzindo a gente a pensar que talvez eles compartilhem um pouco do sofrimento e da experiência de insegurança e de se sentir outsider. E ali também nos é revelada a matriz que deu origem à composição de Lucy. Um tipo de beleza que a permite habitar esses dois espaços ao mesmo tempo, de modo equilibrado. Ser atraente e original, ao mesmo tempo que simpática e inteligente. Uma combinação um pouco usual na experiência de Jake. Mas o mais triste, talvez, dessa história toda é que mesmo a personificação imaginada do seu ideal é inatingível. Ela é sempre mais inteligente, mais interessante e mais talentosa que ele. E está constantemente incorporando seus interesses e referências, desde sua área de atuação, que intercala entre ser física, poeta ou pintora, até a sua forma de criticar um filme, citando palavra por palavra a análise de Uma Mulher sobre Influência, do John Cassavetes, escrita por Pauline Kael, parte de um dos livros que vemos em seu quarto. E desde os primeiros momentos nos deparamos com o desinteresse de Lucy ao entoar a frase que vai dar o escopo ambíguo do filme. Estou pensando em terminar com tudo. Essa frase, que começa sendo parte do pensamento da suposta protagonista para demonstrar o quão pouco engajada ela está nessa relação, vai se revelando a vontade de Jake, o zelador, de terminar com sua própria vida. Enfim, é uma história muito triste. Desoladora é a palavra que eu usaria, que fala muito dessa dualidade entre você ser muito rico de referências e teorias, mas muito pobre de experiência real e de afeto. De você se preencher com expectativas e acabar tendo medo de concretizar suas ações. E de quão aprisionante o conhecimento pode ser quando ele serve apenas para tornar os seus parâmetros altos demais. Tem muita coisa que pode ser pensada a partir do filme, mas eu queria fazer uma análise razoavelmente breve. Gente, só para complementar um pouquinho, acho importante as reflexões que ele fala sobre a injustiça da velhice, a irritação que ele tem com o peso que o suicídio tem na memória da vida de alguém, como quando ele cita o David Foster Wallace, o fato dela ser a mistura entre o ideal dele mesmo e de uma possível companheira, o quão interessante é nos momentos em que as personagens encontram alguma falha no discurso de como eles se conheceram, por exemplo, e aí tudo meio que para. E aí o que poderia ter sido apenas um deslize da memória embaralhada, que acontece na vida real, é destacado ali como uma evidência de algo fabricado. Mas é isso, eu não queria me estender muito. Então assim, se vocês quiserem conversar sobre outras coisas, a gente continua essa conversa nos comentários. Então eu vou deixar uns links dos materiais que eu acho que podem ser interessantes para quem quiser aprofundar um pouquinho mais. Por mais que eu não goste tanto desse tipo de história, que é tão triste, que parece que não tem nenhuma luzinha assim pra gente se ancorar, nenhuma positividade maior, eu acho que ele conseguiu trazer alguns elementos, como essa própria coisa da atuação e do diálogo, que fica uma coisa quase teatral mesmo, e por isso também eu achei as referências ao John Cassavetes muito boas, que conseguiram sustentar um pouco mais a trama. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa minha resenha foi sugestão do Paulo. Obrigada, Paulo. E até a próxima.